nasci. E a gente, eu, meu irmão, né, todos nós, nossa família, sempre fomos para essa igreja. E assim, a minha mãe me ensinava histórias da Bíblia, eu lembro, né? Ela contando, quando eu era bem pequenininha assim, ela já me contava, eu assistia desenhos bíblicos, né? Na igreja eu sempre tive contato com o evangelho dentro da revelação que a gente tinha, né? Como a Sim, gente vai sim. conversar aqui hoje, os protestantes não aceitam os três pilares, né? Só a Bíblia. Então era vamos dizer assim, um evangelho um pouco limitado, né? Mas dentro do que era a revelação disponível, eu tive, né, contato com o evangelho. Só que à medida que eu fui crescendo, eu não era uma pessoa religiosa, pelo contrário, né? Quando eu comecei a entrar na idade da razão, eu cometi muitos pecados, né? Era uma criança bem pecadora mesmo. Não vou entrar em detalhes, não vem ao caso, mas assim, eu fui crescendo e cada vez mais me afastando de Deus, né? Se é que em algum momento, né, nesse período eu estive aproximado dele, apesar de estar na igreja. E aí na minha pré-adolescência eu cheguei mesmo a desacreditar da existência de Deus, né? Cheguei a esse ponto. Mas aí quando eu tinha uns 13 anos, né, no final do ano de 2000, começou a acontecer várias coisas que foram me aproximando de Deus. Então a primeira foi a morte de um amigo meu, que caiu de um prédio em construção do 10º andar. Ele foi pegar madeira para fazer rampa de skate, ele era skatista, né? E acabou caindo no poço do elevador, que o prédio em construção. E aquilo assim mexeu muito comigo. Isso foi no final do ano 2000. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, podia ser eu, né? Assim, ele tinha minha idade, então eu poderia ter morrido por outra razão, né? E o que seria de mim, né? Então eu fiquei pensando nessa questão da morte. É, ainda nessa época, né? Um pouco depois, eu tinha várias verrugas no joelho e em outras partes do corpo, desde os 5 anos mais ou menos. Tinha feito cirurgia para tirar e nunca tinha acontecido nada. Assim, eu fiz, né, a cirurgia e voltou. E aí, certo dia, meu pai resolveu fazer uma oração, né? E ele orou e, milagrosamente, uma semana depois, as verrugas desapareceram completamente. Aí eu fiquei pensando, pô, milagre assim, pô, Deus existe então, né? Então eu comecei a acreditar na existência de Deus. E no início do ano 2001, aí eu já com os meus 14 anos, eu assisti um programa de um pregador em que ele dizia assim, porque eu não acreditava em Jesus também, né? Assim, eu cheguei a um ponto de não acreditar mais em Jesus. Aí ele começou a argumentar que, claro que Jesus ressuscitou, ele dizia, porque as testemunhas da ressurreição entregaram a vida delas por isso, por essa verdade. Quem é que vai entregar a vida por uma mentira? Eles morreram dizendo que Jesus ressuscitou. Eles viram e morreram por isso. Então esse argumento, ele foi muito convincente para mim, ao ponto de assim, no início do ano 2001, eu podia dizer assim que eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus, mas ainda não era uma pessoa convertida. E já estava lendo a Bíblia já. Até que chegou um momento no mês de fevereiro ou março que estava acontecendo uma confusão em casa. E aí eu entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a escrever no caderno que eu tinha frases soltas assim do que eu lembrava do Evangelho de João. E à medida que eu escrevia, eu acho que foi naquele momento que eu me converti, né? Que a minha conversão aconteceu, a minha conversão a Cristo. Porque depois disso eu me entreguei a Jesus, né? E depois disso a minha vida foi mudada, né? Eu comecei a ter interesse de ler mais a Bíblia, orar, falar de Jesus para os meus amigos. E aí, assim, foi tanto esse interesse que eu sempre fui uma pessoa, a partir daí, muito religiosa, né? Então eu levava a Bíblia na escola. Na verdade, eu nem tinha muito assunto com os meus amigos às vezes, porque eu só queria falar de Jesus, né? E aí eu, assim, naturalmente eu pensei, né? Quando eu fui crescendo um pouco mais, assim. Sim, aí eu fui batizado, né? Porque na minha igreja eu não era batizado na infância. Sim. Então eu fui batizado no ano 2001. E aí eu fui pensando, pô, eu acho que eu vou entrar no ministério pastoral, né? Então começaram a acontecer várias coisas, assim, de eu trabalhar em vários lugares da igreja. Por exemplo, primeiro eu preguei numa reunião de oração, aí começaram a me chamar para pregar para os jovens, ser professor de escola dominical, é, líder de louvor, líder de missões. Claro que não tudo ao mesmo tempo, né? Mas foram coisas que foram acontecendo. E aí chegou um momento no ano 2008 que eu falei, não, eu vou fazer seminário. E aí é, é muita coisa para falar, não vou entrar em tantos detalhes, mas assim, eu tive uma mudança teológica, né? Eu saí da igreja quadrangular, fui para a igreja batista, mas a minha ideia era ser presbiteriano, né? Então, em 2009, 2010 eu fiquei na Batista e em 2011 eu vim para a igreja presbiteriana. Vim, eu digo porque eu vim para Piauí nessa época, né? Eu sou paulista. Nasci em Campinas, aí eu conheci minha esposa pela internet. Nossa, é uma história longa para contar tudo, mas Ela morando aqui, mora aqui. que
De Teresina e veio pra cá. Na verdade, ela é do Piauí, né? Ela era de Parnaíba. Sim. E aí eu vim pra cá pra estudar no seminário de Teresina, no seminário presbiteriano, né? Seminário Teológico do Nordeste. E aí vim por causa dela, né? Também. E, É e bom. também assim, porque eu achava que é o estado mais católico do Brasil, né? E eu pensava, não, então tem muito campo para ser evangelizado lá, né? E eu Sim, vou sim. converter os católicos. Aconteceu que eles me converteram, né? Mas assim, eu vim, fiz o seminário, né, me tornei pastor, em 2015 eu fui ordenado. Em 2017 eu me tornei professor desse mesmo seminário, comecei um mestrado. Eu era professor na área de Bíblia, né? Aí assim, chegou um momento que em 2019, né, que eu passei por uma crise e eu comecei a questionar, assim, a crise ela teve a ver com uma decepção com a fé reformada calvinista, né, que era a minha vertente, né, porque a igreja presbiteriana ela é calvinista, né? Ela tem as suas origens com João Calvino na reforma. Então eu comecei a questionar essa teologia e como para mim cristianismo e fé reformada estavam ligados como se uma coisa fosse idêntica à outra. A Uhum. crise com a fé reformada foi uma crise em relação ao próprio cristianismo. Então por uns 2 meses no ano de 2019 eu questionei até mesmo Jesus assim, será que, né, será que isso é verdade? Aí eu comecei a procurar outras religiões, assim, pela internet, né? Não fui para nenhum lugar porque eu era pastor também, né? Sim. Mas tive esse momento de crise, fiquei pesquisando, pesquisei filosofias, né? Vai entendendo melhor esse É, conflito, né? e chegou um momento que eu falei assim, e aí que vem a questão, que eu falei, Jesus é tudo pra mim, né? Que eu falei aquela frase de João 6 que Pedro fala pra Jesus, quando Jesus pergunta assim, olha, todo mundo tá abandonando Jesus, né? Porque Jesus faz um discurso duro sobre a Eucaristia, né? Aí ele pergunta pros discípulos, e vocês, né? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, foi o que eu falei nesse momento. Eu, depois de ter olhado tudo, né, essas várias filosofias, religiões, eu falei, rapaz, não tem como deixar Jesus, né? O que Jesus fez na minha vida, né? Tudo que eu já vivenciei, eu não tenho como negar isso, né? Então não tem como abandonar Jesus. Então eu não posso deixar de ser cristão, mas também não posso continuar sendo o cristão que eu tenho sido. Sim. Então eu comecei uma busca, né? Agora dentro do cristianismo, e essa busca me conduziu à Igreja Católica. Então eu acho que tem detalhes aí que eu posso contar depois, mas assim, só para resumir isso, então chegou um momento em 2020 que eu rezei o terço a primeira vez. Eu acho que esse é o momento da minha conversão à Igreja Católica, né? Ainda que a minha recepção tenha acontecido depois. E aí meu desejo sempre foi comungar, né? Quero comungar. Por quê? Eu quero receber Jesus, né? Então, Jesus é Sim. tudo, né? Então, esse era o sentido para mim. E aí, quando eu fui recebido em 2022, né, na Vigília Pascal, pude comungar a primeira vez. E é uma coisa assim maravilhosa, né? Eu diria assim que para mim não tem coisa melhor do que estar na presença de Jesus, né? Comungar, às vezes só ficar diante do Santíssimo mesmo, é uma coisa assim que é inexplicável. Uhum. Teve um momento, inclusive, que eu até pensava assim, logo quando eu fui recebido na igreja, Jesus me leva logo, né? Eu não quero mais viver nesse mundo. Eu quero ir logo pro céu, né? Porque se eu fosse pro céu direto, né? Mas eu quero estar com você, né? Então, é isso, né? Pra mim, Jesus é tudo. E Mas, na igreja católica, né? Eu tive sim, sim. esse contato mais profundo com ele, né? Essa questão do texto que tu falou, né? Interessante. Tu, o que te levou até esse momento de rezar o texto primeiro, tu como é que eu posso dizer? Já tinha começado a participar de alguma igreja, missa? Não foi mesmo nessa busca, tu conheceu o texto e aí naturalmente rezou o texto, como é que... Eu tive que pular muita coisa, mas assim, voltando um pouquinho, em 2008, eu estudei sobre os concílios ecumênicos, sobre o concílio de Éfeso, que vai declarar a maternidade divina de Maria, né? Ela é a mãe de Deus. E isso é uma doutrina que, teoricamente, os protestantes aceitam, porque eles aceitam o concílio de Éfeso e o de Calcedônia depois também. Então eles deveriam aceitar isso, né? E na verdade os reformadores aceitavam, é que os protestantes depois vão deixando. Mas assim, aí na época eu falei, não, de fato Maria é a mãe de Deus. E aí eu tive essa consciência, naquela época já em 2008, né? De que de todas as criaturas ela é a maior. Não tem uma criatura maior que a Virgem Maria. Ela não tem nada assim.
A distância entre ela e Deus é infinita, né? Porque Deus é criador e ela é criatura. Mas entre ela e nós, né, a distância também é enorme, né? Porque ela é cheia de graça, né? Então eu cheguei a essa consciência, né, não de que necessariamente que ela fosse cheia de graça na época, mas assim, de que ela era a maior das criaturas. E aí, assim, eu tive uma certa devoção, no sentido assim, de admirar a Nossa Senhora, né? Então, eu colocava nas minhas redes sociais imagens da Virgem Maria e tal, como evangélico mesmo. E em 2015, eu cheguei à conclusão de que a virgindade perpétua não era contrária à Bíblia. Porque os evangélicos costumam utilizar passagens da Bíblia para falar, olha, Maria teve outros filhos, porque fala dos irmãos de Jesus. Sim. E aí tem várias passagens que eles usam, né? Mas eu li um texto, primeiro de João Calvino, né, que não era contra a virgindade perpétua, e ele leva o leitor para São Jerônimo, o livro, eu acho que o nome é esse mesmo, A Virgindade Perpétua de Maria, que São Jerônimo escreve contra uma pessoa que negava isso no século IV, V. E aí, pronto, eu fui convencido pelos argumentos de São Jerônimo. Não de que Maria era sempre virgem, mas de que não era possível dizer que ela não era com base na Bíblia, né? Uhum. Então, assim, aí foram várias coisas acontecendo, mas assim, imediatamente antes da minha reza do terço de 2020, foi que eu comecei a ler vários livros católicos, inclusive livros marianos, a partir do mês de maio, mais ou menos, de 2020. Um deles foi exatamente, foi um perigo, né, eu ter lido esse livro, mas eu li, foi o tratado sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né, do São Maria. São Maria, Binório. Exatamente. E aí, rapaz, eu digo que foi um perigo porque, assim, dogma mariano, mas, assim, é levado ao extremo, assim. Exatamente, Então, para um protestante, foi difícil para mim. Só que, por incrível que pareça, eu fiquei muito interessado, né, em assim, participar daquilo que ele falava, né, em vivenciar aquilo. E aí eu li também livros dele sobre o Rosário, né, O Segredo da Virgem Maria, acho que tem um livro que chama assim também. E aí, assim, eu li livros também sobre Maria do Bento XVI, né, quando ele era cardeal Ratzinger. E aí, enfim, né, tudo isso me clareou sobre os restantes dos dogmas marianos, né, que é a Imaculada Conceição e a Assunção. Eu entendi a questão de que não é errado, né, você pedir a intercessão dos santos. E aí pronto, né, chegou um momento que eu falei, não, eu vou tentar aqui rezar o texto, porque eu tava com muito medo, né, e comecei a rezar ainda com muito medo, mas assim, à medida que eu rezava, eu acho que a minha conversão aconteceu, né? Sim. Pedindo a intercessão da Virgem Maria e meditando nos mistérios da vida de Cristo, né? Inclusive, é uma coisa interessante, dizem que a conversão dos cátaros do século XII, né, com São Domingos, é por causa do terço, né? Do texto. A reza do terço. Os cátaros eram hereges, né, que negavam a matéria, né,